Como é que vocês estão? Ai, eu amo o Miquedem, cara. Eu amo o Miquedem. Como é que vocês estão? Esse é Salmo 150. Louvai ao Eterno com seus símbolos altissonantes. Louvai ao Eterno. Eu vou ler pra vocês pra não ficar me perdendo aqui. Aqui, ó. Louvai ao Eterno. Eu falo Eterno, mas tá escrito Senhor. Vocês sabem disso, né? Louvai ao Eterno. Louvai-o no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o nos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumento de corda e com flautas. De novo, com flautas, exatamente. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Eterno. Louvai ao Eterno. Eu amo esse louvor, gente, é muito bonitinho, assim, né? Parece meio árabezinho, mas eu gosto, eu curto. Apesar de não ser árabe, ser judeu, mas tem essa coisinha assim que lembra lá, né? E aí, vamos lá? Com essa pegada do louvor, né? Vamos louvar a Deus sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Por que você está falando isso, Lani? Já chego num consenso com você. E você está bem? Se chegou até aqui, dá um like. Se você gosta do meu conteúdo, dá um like, que isso ajuda o meu canalzinho a crescer, gente. Vamos lá. Essa tarde, esses dias, eu tenho pensado muito na vida de José. Você conhece a vida de José? José, filho de Jacó e filho de Raquel? Você conhece? Você não conhece? Você já ouviu falar? Eu vou fazer um resumo da vida dele. E eu sei que, assim, a gente não tem como comparar com pessoas tão maravilhosas que são as pessoas que estão na Bíblia, mas a gente pode comparar com coisinhas pequenas que acontecem na nossa vida, tipo traições, injustiças, coisinhas que acontecem na nossa vida e que a gente tem que aprender a relevar apenas, entendeu? Tem que aprender a relevar, às vezes é Deus moldando seu caráter, às vezes não, tá? Quase que sempre. Então vamos lá? Bom, José, para quem não conhece, e para quem conhece, vamos lá, vamos estar dizendo sobre a vida dele. Ele era um rapaz, um dos filhos de Jacó, um dos mais novos, ainda tinha Benjamim, que era o mais novinho, mas ele é antes de Benjamim. E então, ele, por conta de um sonho e por conta de uma túnica, né, às vezes por conta de coisas que você sabe que você é especial, né? Às vezes a pessoa sabe que é a pessoa especial para Deus. Às vezes a pessoa tem intimidade com Deus e essa intimidade com Deus, ela gera inveja nas outras pessoas, você acredita? E não é de hoje. Não é de hoje. E aí muitas pessoas não gostam de ouvir, entendeu? Não gostam de ouvir que Deus te mostrou isso, que Deus te mostrou aquilo. As pessoas não gostam. Sei lá, eu, hein? Tipo, sabe? Tem gente que não tá preparada para ouvir o que você tem para dizer, o que Deus falou com você. E aí, o que aconteceu? José foi lá e foi falar do sonho dele para os seus irmãos. Que ele teve um sonho que todos os 11 feixos de trigo se curvavam diante dele. Ele tendo 11 irmãos, os irmãos já se tocaram e falaram, tá bom, você tá dizendo que nós vamos se curvar diante de ti? Eu imagino que deve ter sido mais ou menos assim, que eles devem ter conversado com ele. E aí já ficaram enfurecidos. Aí não bastasse isso, Jacó, tendo ele como filho escolhido, filho preferido, predileto, deu uma túnica para José. Uma túnica bonita, colorida. Dizem que era uma túnica bonita e colorida. E alguns apócrifos que eu li sobre José dizem que a beleza dele, ele sobressaía de beleza, sabe? Então ele era muito inteligente e muito bonito, muito belo. Isso também desperta inveja nas pessoas. Os dois, então, acabou. A pessoa bonita, inteligente, que tem ainda comunhão com Deus, minha filha, não vai gerar inveja com quem? Entendeu? As pessoas têm inveja, sim, de pessoas que têm comunhão com Deus, que são bonitas e providas de beleza. E aí acontece isso. Então, hoje eu quis trazer para vocês esse exemplo de José, no qual eu me fascino, porque eu li apócrifos que eu fiquei assim, detalhes que não tem na Bíblia. A Bíblia fala bastante, inclusive, né, a partir do versículo 37, você começa a ler, capítulo 37, leiam os capítulos ali em diante, até o 44, eu acho que fala sobre a vida de José, Gênesis.
fala bastante coisa, você vai entender bastante coisa, mas o apócrifo, eu não sei, porque assim, se acontecia fake news naquela época, fui e trago até hoje, até aqui. Se de repente deram uma aumentadinha, não sabemos, né? Mas o que eu li sobre a vida de José é que ele tinha uma beleza realmente estonteante. Depois, quando ele foi... Isso é apócrifo, isso não é Bíblia, tá? Quando ele foi colocado no cargo de governador do Egito, quando ele tinha que fazer alguns afazeres ali como governador, nas redondezas e tal, que ele teve que depois gerenciar a fartura que aconteceu no Egito. Então, quando ele ia fazer essas coisas, ele enviava caravanas na frente para retirarem as mulheres do caminho, porque ele ia passar, porque as mulheres ficavam enlouquecidas com ele. Vocês têm noção disso, gente? O homem era bonito, tá? Era bonito, ele tinha realmente uma beleza muito bonita. E aí, imagina, um homem inteligente, bonito. Compreende? Isso é apócrifo, tá? Isso não tá escrito na Bíblia. Às vezes eu acredito, às vezes eu desacredito, mas eu penso assim, cara, a Bíblia deixa claro de que ele era um homem muito bonito, ele era um homem formoso e inteligente, né? Então, tá escrito. E o apócrifo, eles são livros que não são considerados, né? Não foram colocados no cânon da Bíblia. Mas tá lá, tá escrito, foi escrito, né? E aí, tem muitas outras coisas que foram faladas sobre José, né? Principalmente também ele explica, teve uma parte desses apócrifos que falam do que ele passou dentro da casa de Potifar. Foram 7 anos sendo seduzidos por uma mulher belíssima. Tu imagina, cara, ela podia até... Ele era muito mais novinho do que ela, né? Ele devia ter os seus, sei lá, 19, e não sabemos a idade certa, mas ele era mais jovem. E ela é uma mulher belíssima, rica, imagina, tá? Deve ser muito bonita e rica, né? Imagina o quanto que ela não tinha poder de sedução. E ele se dizia até que, inclusive, que ela passava de vez em quando na cama dele, entendeu? Pra ficar se coisando com ele, se esfregando nele. E ele, durinho, permanecia, entendeu? Como assédio pesadão mesmo. E esse apócrifo falava, e isso eu vejo assim, eu vejo como é que eu vou dizer? Como ele é um homem exemplo, eu vou dizer, tá? Exemplo real, entende? Das coisas. Ele poderia ter sido morto, inclusive, tá? Por essa acusação que a Potífera fez por ele, né? Ela fez essa acusação de que ele tinha forçado ela. Na verdade, sabemos que foi o contrário, ela que forçava ele não quis, e aí ela ficou irritadíssima e ele foi preso por conta disso. Então, assim, ó, eu vejo que ele é um homem realmente com o coração segundo o coração de Deus, é um homem temente a ele, e ele foi honrado sobremaneira desde aqueles sonhos que ele teve lá na sua adolescência e infância. Ele foi vindo, os irmãos empurraram ele pro sonho para que se concretizasse, porque vendendo ele como escravo no Egito, eram para ter matado a vida dele, né? Mas Deus não permitiu, lógico, e foram empurrando ele, mesmo com essa coisa maligna, foram empurrando ele para cada vez mais próximo do sonho dele. Então, por mais que a gente pense assim, ó, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você não está entendendo nada, você está sendo injustiçado, você está sendo difamado, você é acusado injustamente, você é traído por pessoas da sua família, vendido, né? Você é invejado com todas as letras, e aí você não entende nada. Quanto mais você se aproxima de Deus, você é fiel a Deus, então ali seu caráter está sendo moldado, entende? Que muitas vezes, é por isso que no último vídeo eu falei, viver o evangelho é prática, não é dizer na teoria, então, eu vou no domingo à igreja, não é isso, é além, é sentimento, é você estar trabalhando dentro de você para entender assim, ó, tá certo isso, vou me vingar, tomara que a pessoa desejar um mal, ou então, sabe assim, sei lá, tem tantas coisas erradas que a gente pode fazer e que não agrada o coração de Deus, e muitas vezes a gente faz e nem sequer vem um arrependimento, sabe assim? Então tu imagina tu tendo coisas na sua mão que, vou tirar proveito que ninguém tá vendo mesmo. Imagina, ela é a mulher do cara e me deu um baita de um emprego, né? Porque ele era tipo um governante da casa de Potifar. E, pegar a mulher dele, né? Então ele foi tentado. E às vezes você é tentado fazer umas coisinhas erradas. Entendeu? Vai que, vou lá, não tem ninguém olhando, né?
Que tem? Mas o seu coração, sabendo que Deus está olhando você e que aquilo vai vir sobre você uma recompensa positiva ou negativa, já faz você muito mais conectado a Deus. Gente, fala, Bíblia é obediência. Obediência. Nós somos respeitados no mundo espiritual, não é porque você vai na igreja todo domingo, que você se veste bem, que o seu cabelo é longo, que você usa saia longa, você não usa roupas imorais, você faz coisas, entendeu? Não é isso, não. É palavra. É aquele que me ama é aquele que guarda o que está escrito, guarda a palavra, guarda os mandamentos. Então, assim, se você diz que ama a Deus de verdade e você infringe as coisas ou nem sequer sabe o que está escrito ali, você mente. E a Bíblia deixando claro pra gente de que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E muitas vezes a gente mente pra nós mesmos. Eu te amo, Deus. Sim, eu te amo, mas você sabe o que Deus quer pra você? Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, obrigada. Ama mesmo? Ama mesmo? Não, qualquer rabo de saia que passar na sua frente, você já vai. Parece um cachorro adestrado. Aí o pastor mandou fazer, sit, junto, morto. Gente, se você precisa de alguém para falar o que você tem que fazer, para cumprir, para ser obediente a Deus, você é um cão adestrado. O que o cachorro faz? Vem, senta, junto. Boa, agora eu vou te dar um biscoitinho, uma coisinha. Você é um cão adestrado. Se nós buscamos a liberdade, é para isso que nós somos chamados, inclusive, você faz livremente o que a Bíblia diz para fazer, porque você ama ao próprio Deus. Assim, quando você começa a cumprir o que está escrito na Bíblia, assim você é respeitado e o mundo negativo, o opositor, o maligno, ele não pode te acusar, ele não pode... ele vai te tentar o tempo inteiro, esse é o papel dele. Ele é o adversário, ele vai te tentar te opor, se opor o tempo inteiro a você. E a palavra de Deus e tudo. Só que quando ele vê que você cumpre as coisas, ele vai dizer, ali eu não posso, entendeu? Não vai dar. Entendeu? Que fizeram uma macumba, que jogaram feitiço, que não sei o que lá, que deu uma coisa aqui. Você tá cumprindo ou você não tá cumprindo? Não é mesmo? E aí muitas pessoas não querem que arrancar as escamas dos olhos, querem viver segundo aquilo que o pastor diz lá nas igrejas, que muitas vezes aquele que tá lá na igreja, que se autodenomina pastor, ele é apenas um mercenário. Que a Bíblia vai deixar claro também pra gente que teria o adversário, o mercenário. Entendeu? O ladrão. Lani, você tá chamando os pastores de ladrão, Lani. Não, a Bíblia diz. Entendeu? A Bíblia diz sobre esses ladrões que o pastor dá a vida às ovelhas, mas o ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Tudo bom com vocês? Por isso que eu não consigo vou lá em tal igreja. Cara, é discernimento de espírito. Você precisa pedir ao Espírito Santo, pedir a conexão, começar a cumprir as palavras, orar, jejuar, porque ele fala, ele não fala uma, duas vezes, ele fala muitas vezes na Bíblia. Busque a mim com um arrependimento, com um jejum, com pranto. Saca? Então você tem que ir começar a limpar as vestes, pedir para Deus, organiza aqui dentro, me ajuda a entender sem a ótica do pastor. Eu quero ler com os meus olhos. Com os meus olhos, eu quero entender com os meus olhos. Fala comigo através da tua palavra. Através do teu Espírito Santo. Leia. Ainda não tô com vontade. Leia de novo. Mas agora mesmo, uma hora vai. É igual pegar no tranco, igual o carro dia de frio. Vai pegar. Uma hora você vai entender o que Deus quer falar com você. Uma hora vai abrir. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo, tudo. E não é macumba, e não é feitiçaria, e não há nada que possa contra você. Porque não sou eu que digo, é a palavra que diz. Não há feitiçaria que possa contra Jacó, nem magia alguma que possa contra Israel. Não pode. Mas Jacó
Israel vivia o que está escrito na palavra, os princípios de Deus, os mandamentos. Ele decide o que é santidade, ele explica o que é santidade. Deuteronômio, as leis. Ai, mas o Messias ele não falou. Ele falou sim. Ah, mas ele veio cumprir. Ele falou também. Lá em Mateus 23. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai e praticai o que vos disserem. Ah, mas tem que ler todo o contexto. Sim, ele estava falando dos fariseus, daqueles que iam lá para frente das sinagogas e que ficavam lá orando lá bem alto para todo mundo ouvir. Mas não, aí ele ainda fala assim, mas não conformeis com o que eles fazem, porque eles falam e não praticam, né? Ou exageram as coisinhas. Deixa eu ler aqui para não falar nada de errado pra vocês. O buraco, senhores, é muito mais embaixo. Não venha com essa pataquada de dizer que eu sou cristão, que eu sou evangélico, mas não cumpre nada, não busca pelos seus olhos. Ah, eu vou na igreja no domingo. E aí? Mas você não lê, você não entende? Ah, mas isso aqui vai contra o que o pastor está falando. Então, aquela igreja está errada. Então, saia de lá. Ou você ama Deus ou você ama o pastor? Foi isso que eu fiquei assim, ó, me enganaram. Eu falei, mas me enganaram? Ou eu falei assim, me enganaram, ou eu estava no engano e o povo todo estava indo, porque evento de doutrina, vai todo mundo, tá todo mundo indo, eu vou lá também. É porque é uma igreja bonita, porque é uma igreja rica, porque é uma igreja que tem bastante coisa, me deram oportunidade. Mas é contra a palavra de Deus, você tem que sair daí. Olha o que está escrito lá em Mateus 23. Então Jesus, a multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais com conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Ou seja, eles vão colocar um monte de fardo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Papapá. Aí é onde a gente tá vendo os escândalos. Agora que a gente começa, porque eles falam pra te fazer e não fazem. Isso são o quê? Os mercenários. Pessoazinhas que dizem ser pastores, mas não são, não. Entendeu? Então, aqui, ó, eles fazem obras com franjas filactérias, que são aquelas coisas que os judeus usam, largas em suas vestes, para serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares nas ceias, nas cadeiras das sinagogas. Como é que a gente vê isso? Dentro das principalmente a Assembleia de Deus. As cadeiras tudo lá em cima, eles adoram falar, porque eles se sentem super importantes. Não é mesmo? Mas eles fazem o que precisa se fazer, ser feito, ser fazido. Ser feito. Falam ou não fazem? Não, nem. E assim, não dá pra ter. O que ele fala? Pra gente não se conformar com esse mundo. Não se conformem, não se conformem. Não se conformem, cuidado. Lobo, o ladrão, falso profeta. Tá tudo aí, gente. O caminho é estreito. Pequeno rebanho, ele fala. Presta atenção no que as escrituras dizem, gente. Tudo que eles estão falando aí na rua é: vai fazer, vai acontecer, você vai ser, Deus vai te honrar, vai botar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ego. É lógico que ele vai fazer, mas a princípio não é só isso. A princípio você precisa ser moldado, você precisa começar a cumprir a palavra, mandamentos, estatutos, leis. Mas Lani, nenhuma igreja quase que se encaixa. Pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Não fui eu que disse. Tá escrito. Acorda. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Tá, gente? Eu digo isso porque, assim como José, que passou um bocado de injustiça, mas lá na frente ele foi honrado, ele teve que segurar a bronca mesmo, segurar, confiar em Deus, que Deus estava lá. E em tempo nenhum a gente vê ele murmurando, reclamando, ele não reclamou de jeito nenhum, ele falou: se Deus quer assim, que assim seja. O apócrifo também dizia que, tipo, que ele, pelo contrário, ele só orava a Deus, ele buscava, ele lembrava, sei lá, de certo ele viu aquele sonho e falou: vai se cumprir uma hora. E é nessa promessa que nós temos que
se apegar. Se ele falou que voltaria para buscar a igreja dele, ele vai voltar para buscar a igreja dele. Se ele chama de pequeno rebanho, a gente tem que prestar atenção nisso ali. Eu quero fazer parte desse pequeno rebanho. Olha lá na rua, nas igrejas grandonas de parede preta. Sim, ó. Aquilo é pequeno rebanho? Não, aquilo é multidões. Multidões. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. O que é isso? Apocalipse. Quem foi que falou? O próprio Messias. Pera aí que eu já vou ler pra vocês onde é que tá escrito isso. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumulam até os céus, e Deus se lembrou das suas iniquidades, das iniquidades dela. Iniquidade é constância no pecado. Os pastores não estão limpando as ovelhas. Não estão limpando as ovelhas. Pecado tem nome. Fazer coisas que não provém de Deus. Tá tudo escrito aqui. Ah, mas isso aqui é Antigo Testamento, a gente não tem que ler. Quem foi que disse? Já pediu pro Espírito Santo te revelar? Pede pro Espírito Santo te revelar. Como eu falei, quando eu li Estatuto Perpétuo, eu falei, pera, Estatuto Perpétuo é para sempre? E aí eu pedi para Deus, eu disse, Pai, me dá licença para eu fazer isso aqui? Eu posso fazer? Se eu não precisar fazer, me avisa. E eu fiz o jejum de Yom Kippur, que inclusive tá chegando. E aí, eu fiz o jejum, pedi perdão de tudo, me arrependi de verdade no meu coração por todas as coisas que eu tinha feito. Lembrando do sacrifício na cruz, que eu falei, não é por isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não vou ser recompensada pelo que eu tô fazendo aqui na terra. Eu vou ser recompensada, eu vou ser validada pelo sangue de Cristo e não pelas coisas que eu tô fazendo aqui na terra. Mas eu falei, para te agradar, se eu digo que eu te amo, eu devo fazer o que tá escrito na sua palavra. Então eu tô fazendo isso aqui, porque tá escrito, Estatuto Perpétuo. E eu fiz. E na minha frente, Deus pegou e mostrou assim, ó, abriu, papiro egípcio. Eu digo assim que é egípcio porque parece que letras que eu nunca tinha visto. E o discernimento. Você tá lendo, tá vendo o livro das obras. E aquele fogo veio, apagou. Lógico que na Bíblia não deixa claro como é o livro das obras, ele não deixa claro, mas ele diz também em Apocalipse que diz, e foram abertos os livros. E abriu-se o livro da vida, que é o que nós estamos escrito lá, eu tô, em nome de Jesus, eu sei que eu estou, e vai ter o livro das obras, que é o que você faz. E todos nós seremos julgados um dia, porque é o dia do juízo. Entendeu? E eu vi essa página, porque eu fui lá e pedi perdão pelas coisas que eu tava fazendo aqui. Eu fiz ali daquele tempo todo da minha vida. Eu não sei se algumas páginas ou uma página, ou sei lá, mas eu fui pegando fogo. Então, tipo, tá, aqui ela se arrependeu. Não sei, gente, eu não sei se é assim, mas eu vi. Então, por que não cumprir? Por que não ler, buscar? Querer ser legítimo e não ser oba-oba. No meio do povão da galera da multidão. Desperta, noiva, desperta tu que dormes. É um coração com arrependimento, é a sinceridade. Não vai na minha pilha? Não vai na minha pilha. Primeiro eu vou dizer pra ti. Não vai na minha pilha. O que tu vai? Tu vai na pilha de Deus. Tu vai na pilha do Espírito Santo. Se é verdade que ela tá falando, o Espírito Santo me ajuda, me prova. Mas com vontade, né? Não vem com essa palhaçada aí da tua cabeça aí. Me julgar. Não faz isso. Vai de verdade. Se possível, se Deus colocar no seu coração, jejue por isso que eu tô falando. E pede pra Deus revelar a palavra dele pra você. Se é que você quer ser arrebatado, se você tá buscando a mesma coisa que eu, né? Porque eu estou aqui nesse canal mínimo, a princípio, buscando sim, porque eu quero ser arrebatada. O meu sonho é ser levada aos céus, né? Não através da morte, né? Dando da morte não. Eu quero viver aquilo que a palavra diz, que nós seremos levados aos céus através do Messias, que ele virá nos encontrar nas nuvens. E é isso, esse é meu desejo. Não é uma fábula, por isso que eu digo lá, por isso que eu chamei a vida de José. Não era fábula. Na cabeça dele, será que é possível isso? Deus foi indo, levou ele, parecia que não sei, tá estranho, tá esquisito. Por isso que eu digo pra você, preste atenção. O caminho é estreito, larga é a porta que conduz à perdição, e há muitos aqui entrem. Olha o rebanho, olha as multidões que estão entrando nas igrejas, olhem para isso, presta atenção.
pequeno rebanho. Meu Deus, quase meia hora. Gente, era isso que eu queria dizer pra vocês. Que o Pai das alturas possa verdadeiramente te abençoar. Que você consiga entender isso. Buscar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E que essa palavra faça diferença em você. Pra você despertar e não ficar cochilando. Porque o despertar é individual. O despertar não é coletivo, assim, na igreja, todo mundo junto. Ei, vamos todo mundo lá. Vamos lá bater uma palma, vamos dar o nosso dízimo. Porque tá assim de mercenário, tá assim de lobo, tá assim de falso profeta, tá assim, ó, pra encher as casas. E não estão cuidando das ovelhas, não estão limpando as ovelhas. Quem vai fazer isso é o próprio Cristo, a própria palavra, sabe? Tosar as ovelhas, botar o óleo na testa pra que não venha bichinhos, entendeu? Pra não venha coisinhas na nossa cabeça, pensamentos intrusos, cortar os casquinhos pra ela não ficar andando errado em lugares que ela não precisa ir. Entendeu, querida? Querido. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse pouco de palavra que eu tô dizendo pra vocês, que entrou no meu coração, que eu tive muita vontade de falar sobre a vida de José, que eu verdadeiramente amo a vida dele, tá? Que eu gosto muito, assim. Espero um dia ter essa oportunidade de vê-lo. E eu vou, né? E veremos, né? O justo vive pela fé. E pela fé eu vou ter essa... Lógico, o primeiro abraço será em Jesus. E o segundo vai ser em José. José, cadê você? Eu quero saber quem é você. Tá bom, gente? Então é isso. O Yom Kippur tá chegando. Que você possa fazer a prova. Yom Kippur será dia 11 e 12 de outubro. Esse é um tempo para você tá refletindo sobre as suas coisas. Peça para Deus trazer à tona aquilo que você tá fazendo de errado. Pedir para ele corrigir ele mesmo, não outras pessoas. Não vá na pilha de outras pessoas. Peça para que Deus mesmo o corrija. E pode ter certeza que a correção virá. Tá bom? Falei tanto. Chega. Por hoje é isso. Um beijo. Paz.